Dei uma atualizada também nos arquivos, fiz uma separação, arrumei umas coisinhas, que às vezes eu dou aula e durante a aula eu vejo que tem alguma coisinha para ser melhorado ou não. Então depois da aula eu ainda costumo atualizar as apresentações. Então, Professor, oi. eu estava conversando com outro professor e já tem alguma posição concreta para os senhores que são professores, se vai voltar presencial ou não, Olha, depois desse período que... A UFPE definiu que as 3 primeiras semanas serão remotas. A partir daí, pelo que eu saiba, a princípio presencial, mas obviamente depende da situação da pandemia. Deixa eu checar a situação da pandemia. O professor, mas se, pelo que eu sou, pelo menos no departamento mecânico, não sei se é assim que funciona, 2 professores já decidiram que vai dar EAD, porque já começou e dentro das circunstâncias também. Então, pelo que comentaram, cada professor decide dentro da sua disciplina. Aí, mecanismos e sólidos 2 já decidiram que vai dar EAD e solicitaram no departamento. Eu não sei se funciona assim, faz outro técnico. Pela informação que eu obtive, não sou eu quem escolho. Então, é a universidade quem escolhe. Para eu definir que vai ser remoto, eu tenho que comprovar que eu sou grupo de risco e blá blá blá. Então, não sou eu quem escolho. Obviamente que eu prefiro presencial, obviamente que eu sei dos riscos de presencial, obviamente que se for presencial eu quero que todo mundo vacinado, todo mundo com máscara decente, no mínimo uma máscara dupla camada, sem aquela máscara vagabunda que é feita com corte a laser, que aquilo ali não serve pra nada. E olha que essas mascarazinhas melhorzinhas também tem uma... Pelo que eu tava vendo, parece que a eficácia dessas máscaras para essa nova cepa é mais baixa. Então, a esperar pela definição da universidade. Zélia tem um povo que usa máscara tampando sua boca. Pois é, não, se eu for dar aula presencial, não quero ninguém com máscara só tampando a boca, nem só tampando o nariz. Tem que ser boca e nariz, uma máscara bem fechada. Nada daquelas máscaras folgadonas que não é por rosto da pessoa ficar assim. Não filtra nada. Nada daquelas máscaras de plástico que também não filtram nada, não servem. Ela é enfeite só. Máscara é para filtrar, máscara de plástico não filtra. Então, máscara de plástico faz a mesma coisa que aquele que viseira. Só para bloquear a passagem direta de fluidos, mas não filtra o ar. Então, já sabe, né? Aula presencial tem algumas coisinhas. Então, vamos lá. Vamos começar a aula de verdade. Já está gravando? Está. Então, já estou compartilhando, vocês já estão vendo a apresentação, né? Essa aí é a aula que eu já tinha começado sobre resistores e leis de Kirchhoff. Então, eu já vi com vocês resistores, lei de Ohm, a resistividade, essa fórmula de R igual L sobre A. Já vi essa tabelinha de vários da resistividade de vários materiais. Já vi a questão da linearidade da resistência. Mas eu não expliquei o que faz com que uma resistência seja não linear. Basicamente, quando a gente fala em sistema linear, a gente está falando em condições muito específicas, tá? Tudo tem uma não linearidade. Até o vácuo tem não linearidade para a passagem de luz. Bom, em teoria, né? Na prática nunca se chegou a isso, mas reclamar. Existem alguns lasers pulsados. Então, quando você quer fazer alta intensidade, você usa laser pulsado. Essa aí tem vários efeitos não lineares.
Por exemplo, geração de outras cores, geração de novos feixes, e por aí vai. Então, em elétrica não seria diferente. Você tem um resistor, à medida que você vai fornecendo corrente por resistor, à medida que você vai modificando o resistor, botando muita corrente no resistor vai aquecendo e você começa a ter outros efeitos de não linearidade. Então, um resistor, em geral, aqueles resistores que a gente usa, que projeta para botar em circuitos e tudo mais, a grande maioria são feitos para serem resistores lineares. São aqueles resistores que funcionam como uma curvinha, aquela retinha bonitinha e tudo mais. Eu já falei, né, da lâmpada de filamento de tungstênio, não foi? Já falei aula passada, já falei do diodo, não foi, pessoal? Falei? Falei ou não falei? Eu particularmente não lembro, professor. Então tá. Uma lâmpada aquela lâmpada de filamento que não é da época de você, não? Vocês são da época de LED pra cá? Professor, desculpa interromper, mas se não me lembro, acho que o senhor falou assim, estava me recordando aqui, é muito pouco eficiente, gasta muito com... Gasta muito porque gera muito calor, boa parte da energia é simplesmente convertida em calor, e ela, à medida que você aumenta a tensão, ela também aumenta a resistência. E o diodo é feito para seguir essa curvinha aí, cor é essa, magenta, fúcsia, sei lá o que, rosa, da direita. Basicamente em tensão reversa ele funciona com uma chave aberta, na tensão direta ele basicamente funciona com uma chave fechada. É uma quedinha de tensão, a depender do tipo do semicondutor. Uma quedinha de tensão pode ser de diodo de silício, que é mais comum, 0,5, 0,7 volts, diodo de germânio, 0,3 volts, diodo Schottky, 0,2 volts. Então, essa tensãozinha aí desse joelhinho na curva, quando ela sobe em disparada. Então, por que os bichinhos... Por que existem resistências que mudam com certas condições? Com a temperatura, por exemplo. Imagina um metal. Um metal, vocês já estudaram em química, lá na 4ª série, que existe um negocinho chamado nuvem eletrônica. Então você tem a ligação metálica é caracterizada por uma nuvem eletrônica. São elétrons que são fracamente ligados a seus átomos. Então basicamente você tem uma estrutura em que os elétrons passeiam por todo o material com muita facilidade. Basta um pequeno campo elétrico e o elétron já se movimenta dentro do material. Só que no movimento dos elétrons, eles se chocam. Questão da resistência, eles se chocam. Como a gente já viu aula passada. O elétron está se movimentando, em algum momento ele se choca contra um núcleo atômico, por exemplo. À medida que você aumenta a temperatura, existe um negócio chamado movimento browniano, que aumenta também. O movimento browniano é um movimento meio que aleatório. Tudo que tem temperatura tem movimento browniano. Então, os átomos estão o tempo todo chacoalhando. O átomo tem energia, então os átomos estão chacoalhando. As moléculas estão chacoalhando. Existem aqueles níveis eletrônicos. Também existem níveis energéticos de elétrons, existem níveis energéticos, por exemplo, dos chacoalhamentos das moléculas. Então, as moléculas funcionam como se fosse um sistema massa-mola, que existe uma posição de menor energia, mas elas chacoalham em torno dessa posição de energia. Então está tudo chacoalhado, elétrons chacoalham, núcleos chacoalham, os átomos chacoalham, as moléculas chacoalham, rotacionam, mudam a distância entre os átomos. Então está tudo chacoalhando o tempo todo. Isso aí é um movimento browniano. Então, quanto maior a velocidade do movimento browniano, maior a probabilidade de um elétron que está se deslocando, uma corrente elétrica, se chocar contra um núcleo atômico, por exemplo. Então, se a temperatura aumenta a velocidade do movimento browniano,
Então, aumenta a probabilidade de um elétron se chocar contra o núcleo atômico. Portanto, a resistência aumenta com a temperatura. Em resistores, isso também acontece, só que ele é feito para, nas temperaturas de trabalho, funcionar muito bem como um sistema linear. Então, os metais são que se chamam de... Eles têm um coeficiente de temperatura positivo, Positive Temperature Coefficient, PTC. Vocês podem ver isso até no mercado. Um metal, um material, PTC, NTC. Então, vocês podem ver isso. Agora, os semicondutores se comportam de uma forma diferente. Eles têm um coeficiente de temperatura negativo, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui. O contrário do metal. Então, isso aí se chama NTC, Negative Temperature Coefficient. Vamos ver por quê. Lá na escola, e também em física geral acho que 4, a gente aprendeu um pouquinho sobre estrutura energética dos elétrons dos átomos. Então, em átomos isolados, que é o que a gente estuda, a gente tem aqueles níveis energéticos muito bem definidos. Deixa eu ir para o whiteboard. Sim, metais a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Em semicondutores ao contrário. Em geral, tá? Não é necessariamente assim o tempo inteiro não, tá? Isso é uma coisa meio que geral. Em alguns momentos pode ser o contrário também. Deixa eu abrir o whiteboard. Vocês já estão vendo agora o whiteboard. Eu liguei o whiteboard e não liguei minha mesa digitalizadora. Que coisa, não serve para nada. Esqueci completamente. Estava focado antes, passei mais horas aqui preparando aulas para vocês, aí esqueci isso aqui. Essa minha camisa aqui é... Hoje eu estou vestido em mesa de restaurante, tá ali. Vamos ver se está funcionando. Não está. Ai, que droga. Eu tenho que checar, eu tenho que lembrar de checar isso toda vez antes da aula. Tem um probleminha com essa mesa digitalizadora, com a minha pelo menos, que eu não sei corrigir, exceto reiniciando o computador. Deixa eu testar uma coisinha, que geralmente não dá resultado nenhum, né? Mas eu tenho que reiniciar o computador. Bom, como é coisa simples, vamos deixar para lá. A gente vai fazer só aqui mesmo. Só com isso aqui mesmo. Se eu precisar mais adiante na aula, que eu acho que eu vou precisar usar a mesa digitalizadora, eu vou precisar. Eita, eu vou ter que reiniciar esse computador. Eita, se eu reiniciar o computador, eu tenho a aula que tá gravando. Eita, pessoal, complicação. Eu tenho que lembrar de fazer isso antes, todas as vezes. Relaxa, pessoal, a gente
A gente sempre cresce. Tá bom, eu vou parar aqui a gravação da aula e eu volto a gravar a aula já já. Rapidinho eu volto. Beleza. Reiniciando gravação. Depois eu junto os dois arquivos num só. Compartilhando o whiteboard. Cadê? Cadê você? Pronto, pessoal, voltando. Então a gente aprende os níveis eletrônicos. Vou botar aqui um eixo. Energia. Então a gente aprende, por exemplo, átomo de hidrogênio, átomo de qualquer coisa. Existem alguns níveis eletrônicos muito bem definidos. Só que o que a gente não aprende lá? Isso aqui é para um átomo isolado. O que é um átomo isolado na prática? Na prática, um gás. Os átomos, em geral, são muito distantes. As moléculas, em geral, são muito distantes uma das outras. Então, gases são considerados... dá para se estudar como se fosse material isolado. Átomos e moléculas isoladas. Porém, em matéria condensada, líquidos e sólidos, você não tem moléculas isoladas, átomos isolados assim. Você tem um átomo aqui, e aí você tem um outro átomo, vamos dizer, do mesmo material, extremamente próximo. O que acontece quando você tem dois sistemas assim, extremamente próximos? Você tem uma hibridização dos níveis energéticos. Então, ao invés de você ter uma estrutura assim, um átomo aqui, uma molécula aqui, outra molécula aqui, na verdade o que acontece é isso aqui, ó. Existe uma interação entre os níveis energéticos. Então, ao invés de você ter dois níveis no mesmo patamar energético, não, você tem dois níveis ao redor do mesmo patamar energético. Então, você tem dois níveis que são meio dois níveis dos sistemas, os níveis se misturam, e aí você começa a ter isso aí. À medida que você começa, por exemplo, a botar mais átomos juntos, então agora você tem 3 átomos, então você tem 3 níveis assim. Só que no material sólido, você não tem 3 átomos, você tem muitos. 10 elevado a muitos átomos. Então você começa a ter tantos níveis energéticos aqui, em cada uma dessas posições energéticas, você começa a ter tantos níveis energéticos que, ao invés de falar em níveis energéticos, a gente começa a falar em bandas energéticas. São tantos níveis que a gente não consegue mais distinguir um nível de outro. Se você tem, por exemplo, 1 mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, 1 mol de moléculas, vamos dizer 1 mol de... Qual é a massa atômica do ferro, pessoal? Alguma coisa 56, eu dobro 56. Ferro só como exemplo, tá? Aproximadamente 55,8. Então,
Um mol de ferro, 56 gramas, tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Ou seja, é a quantidade de átomos, que é uma coisa absurdamente grande. Então, ao invés de você ter níveis energéticos bonitinhos, você tem bandas energéticas. Você não consegue mais distinguir um nível do outro, porque são tantos níveis e tão próximos que você não consegue mais perceber a quantização. Então, quando a gente fala em matéria condensada, sólidos, líquidos, a gente fala em, ao invés de níveis energéticos, a gente fala em bandas energéticas. Voltando para o PowerPoint. Cadê? Então, voltando para o PowerPoint, o que é que a gente está vendo aqui? Uma setinha aqui representando a energia das camadas eletrônicas, só que ao invés de níveis energéticos, a gente está vendo bandas energéticas. Uma banda escura, uma banda mais baixa, chamada banda de valência, e uma banda mais clara, acima, chamada banda de condução. Então, uma coisinha, uma característica aí separa condutor de isolante. Vou chegar lá já já. Condutor, banda de valência e a banda de condução. Você sabe que os condutores, os metais, têm aquela estrutura eletrônica mais complexa. Que você for fazer aquela distribuição energética, S, P, D, F, os metais são mais complexozinhos. Então eles têm essa característica aqui, ó. Banda de valência e a banda de condução se interceptam. Então, existe uma interseção entre a banda de valência e banda de condução. O que é banda de valência, o que é banda de condução? Suponha que você coloque um material na temperatura mais baixa possível para aquele material. Deixa eu colocar essa bexiga no silencioso. A temperatura mais baixa possível para aquele material. Nada pode chegar a zero absoluto, mas o mais baixo possível para aquele material. Então, existe um nível energético que faz essa limitação. Quando está na temperatura mais baixa possível, átomos e elétrons estão nos níveis energéticos mais baixos possíveis. Então, existe uma linha aqui imaginária que é chamada energia de Fermi. A temperatura mais próxima possível de 0 Kelvin, todos os elétrons estão abaixo desta energia de Fermi. Essa banda mais alta, logo abaixo da energia de Fermi, é a chamada banda de valência. Acima da energia de Fermi, você tem a banda de condução. Num condutor, no metal, a banda de valência e a banda de condução se interceptam. O nível de Fermi fica aí no meio. Isso é tanto banda de valência quanto banda de condução. Ou seja, em temperaturas muito baixas, o metal já tem elétrons na banda de condução. Portanto, se tem elétrons na banda de condução, que é uma banda energética alta, fácil de você pegar um elétron e sair compartilhando o elétron, jogar o elétron para fora, o elétron fica passeando pelo material. Então, o metal já é um condutor em temperaturas muito baixas. Como ele já tem muitos elétrons na banda de condução, se aumenta a temperatura dele, você aumenta a probabilidade de haver choques do elétron, no movimento do elétron, e você aumenta a resistência. Agora, o isolante. Entre a banda de valência e a banda de condução existe um gap. Gap, palavra em inglês que significa buraco, lacuna. Isso é gap, band gap, lacuna de banda. Então, essa lacuna de banda, esse buraco de banda aqui,
existe uma diferença grande entre a energia, entre a banda de valência e a banda de condução. Isto é o que separa um condutor de um isolante. Então, na temperatura mais baixa possível para um isolante, não existe nenhum elétron na banda de condução. Portanto, o isolante não pode conduzir. Não pode conduzir elétrons. E no semicondutor? Semicondutor é parecido com isolante, com a diferença que a energia, o band gap, a lacuna de banda entre a de valência e a de condução não é grande como a do isolante. O que acontece quando você aumenta a temperatura num material como este? Existe um negocinho chamado distribuição de Fermi-Dirac, dada por esta equação. Esta distribuição dá a probabilidade de se encontrar um elétron ocupando um determinado nível energético. Então, a probabilidade se dá com essa distribuição de Fermi-Dirac. Quando a temperatura é zero, é elevada a zero, então, perdão, não é elevado a zero, na verdade divido por zero aqui, né? Então você começa a bagunçar a situação. Então, um negócio que tende a infinito, quando você está com E maior do que F. Então, vamos dizer que esse 5 aqui é energia de Fermi. Você plotar essa curva para uma temperatura muito baixa, você vai ver essa curvinha aqui preta. O que é que está dizendo? Que os elétrons podem ocupar qualquer estado eletrônico abaixo de 5 elétron-volts para este material. Tá? Acima de 5 elétron-volts não vai haver elétrons. Esses 5 elétron-volts, elétron-volt é uma unidade de medida de energia. É a energia da carga de um elétron submetida a uma diferença potencial de 1 volt. Então, EF, a energia de Fermi, no caso aqui dessa curvinha preta, é 5 elétron-volts. Então, essa curvinha preta dá a curva, a probabilidade dos elétrons ocuparem os estados a 0 Kelvin. À medida que você vai aumentando a temperatura, acontece isso aqui, essa curvinha preta vira essa curvinha vermelha, temperatura ambiente aproximadamente. Você continua aumentando a temperatura, então essa curvinha vermelha vira essa curvinha azul, 2000 kelvins. Então o que está acontecendo aí? À medida que você aumenta a temperatura, ao invés dos elétrons ficarem só na banda de valência, você começa a ter elétrons na banda de condução. Então, a temperatura no semicondutor faz com que você comece a ter elétrons na banda de condução. Quanto mais você aumenta a temperatura, mais elétrons você vai ter na banda de condução. Então, se a temperatura forneceu elétrons, fez com que você tivesse elétrons na banda de condução, então, com o aumento da temperatura, um semicondutor passa a conduzir. Então, esta é a grande diferença entre um condutor e um semicondutor. Com a temperatura, um semicondutor passa a conduzir. Essa estrutura aqui eletrônica é a origem desta diferença. Então, semicondutor, NTC, Negative Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura negativo. Se aumenta a temperatura, a resistência diminui. E o isolante? Parecido com o semicondutor, só que como a diferença energética é grande entre a banda de valência e a banda de condução, você precisa de uma temperatura alta para o isolante começar a virar um condutor. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Se alguém está escrevendo as dúvidas, nem sempre eu checo, tá escrito, não, é mais fácil por áudio, tá? Então é isso. Não é coisa que cai em prova, mas isso é uma coisa interessante para vocês saberem
Provavelmente eu acho que o pessoal de engenharia química estuda isso aí. O pessoal de engenharia mecânica, naval, não sei se vocês estudam isso, tá? Talvez eu estudem, porque se tem a questão de materiais, tecnologias e materiais, então talvez vocês estudem. Pessoal de engenharia de alimentos, talvez não estudem isso não, tá? Então, se você plotar aí um gráfico da condutividade em função da temperatura, repare que a do condutor vai diminuindo, ou seja, a resistividade é ao invés da condutividade, tá? Então, se a condutividade diminui, a resistividade está aumentando, ou seja, o condutor está aumentando a resistência. Nos semicondutores e nos isolantes é o contrário. Se aumenta a temperatura, a condutividade aumenta também, ou seja, a resistividade decai. Resistores diversos. Aí tem várias imagens de resistores. Vocês provavelmente já viram muito esses resistorzinhos aqui, esses dois do comecinho. Resistores de carbono. É uma cerâmica internamente. Você bota esses fiozinhos metálicos saindo e você bota um espiralzinho, você deposita uma espiral de carbono ao redor dessa cerâmica. Quanto menor a resistência, mais grosso e menos espiralado, menos espiras tem. Quanto maior a resistência, mais fino e mais espiras, ou seja, mais longo é o percurso internamente. Repare que ele tem um código de cores, vocês provavelmente já viram resistorzinhos assim. Tem alguns outros resistores sem código de cores. Tem alguns outros resistores aqui que tem uma cerâmica revestindo. São resistores de potência maior, tá? Esses aqui são resistores de potência maior. Termistor, que é um resistor que é feito para estar variando a resistência com a temperatura. Fusible resistor, um resistor fusível. Existem alguns resistores existem alguns fusíveis que se baseiam em mudança de resistência. Se aumenta a temperatura, quando você começa a passar corrente, ele vai aquecendo. Chega num ponto em que ele simplesmente, a estrutura dele é como se ele abrisse o circuito. Então ele deixa de conduzir a partir de uma certa temperatura. Para você voltar a fazer o bichinho conduzir, você tem que deixar o bichinho dar uma esfriada. Existe esse resistorzinho aqui, ó, 3 terminais. Isso aqui é um resistorzinho variável. Tem um knob, você gira esse knob, tem um ponteirinho lá, encostando numa coisinha de carbono. Que imagine que você tem um resistorzão e tem esses terminais das extremidades, são as extremidades do resistor. E o terminal do meio é variável. Você gira e você está mudando a conexão a algum ponto do resistor. Reostato, a ideia é a mesma. Você tem aqui, ó, as extremidades e você tem, ó, uma outra posiçãozinha no meio que você pode mudar, mudando assim a resistência. Trimmer resistor é outro tipo de resistor variável, só que você controla com uma chavezinha por cima. Geralmente você tem uma precisão muito boa. Aqui, ó, outro tipo de resistor variável. E esse bichinho aqui parece um paralelepípedo. Surface Mount Resistor, resistor montado à superfície. Se pegar circuitos mais moderninhos, circuitos pequenos, seu celular, seu computador, o meu tablet, impressora, os circuitos modernos, os mais moderninhos e feitos para serem pequenos, usam componentes extremamente pequenos. E esses são os chamados componentes montados à superfície. Surface Mounting Device, dispositivo montado à superfície. Surface Mounting Technology, tecnologia de montagem em superfície. Deixa eu pegar uma plaquinha.
Olhando para minha câmera, isto aqui é uma plaquinha que eu desenvolvi. Uma plaquinha de circuito. Essa plaquinha tem poucos furos com tamanho suficiente para passar componente. A maioria dos componentes são soldados em superfície. Repare aqui, ó, cheio de contatozinho metálico para fazer a soldagem de componentes. Não tem buraco para estar fazendo soldagem de resistor nesses buracos. Por quê? Porque isso aqui é feito para ser pequeno, é um circuito de baixíssimo consumo e feito para ser pequeno. Então, coisas assim são feitas com dispositivos montados em superfície. Isso aqui é um mini computador, é uma Raspberry Pi 3. Mini computadorzinho bem simplesinho. Quando eu dava aula presencial, eu usava esse bichinho para apresentar os arquivos de PowerPoint. Não sei se dá para ver, mas aqui, ó, olha aqui comparando com a pontinha do lápis. Esses bichinhos aqui que vocês estão vendo são dispositivos montados em superfície. Então deixa eu ver aqui. Geralmente os pretinhos são resistores, tá? Se os pretinhos pequenos tem os pretinhos pequenininhos são resistores. Tá até ruim de ver. E eles tem uns tamanhos 0201, 0603, 0402. Então tem vários tamanhos possíveis. 0201 é uma coisa minúscula. É até ruim de pegar com uma pinça de tão pequeno que é. Então basicamente a grande maioria dos componentes aqui são montados em superfície, não são com furos. Como é que você faz isso? Você passa uma pasta de solda nisso aqui e você faz um stencil. O stencil, sabe aquelas reguinhas de criança? Para fazer desenhos, eu tenho um stencil aqui para desenhar dinossauros. Isso aqui é um stencil. É uma reguinha que tem uns desenhos. Existe um negócio chamado stencil para isso aqui também. É como se fosse isso. Imagine um pedacinho de uma chapa de alumínio ou de ferro. Acho que é alumínio. E aí você faz uns cortes a laser na chapinha com o tamanho desses contatos aqui. E com o formato certinho, as posições certinhas. Aí você bota esse bichinho, bota a chapa aqui por cima, faz o alinhamento certo dos furos da chapa com esses contatozinhos metálicos que estão à mostra, que é onde você quer passar o material de solda. Aí você passa a pasta, esse material, esse bichinho, essa plaquinha, o stencil por cima, aí você vem com a pasta de solda no stencil. Vai ficar a solda só nos furinhos do stencil, que são feitos para cobrir os contatos metálicos, que são os contatos para os componentes eletrônicos. Depois você bota isso aqui no equipamento. Você pode botar manualmente também, ou pode botar um equipamento chamado Pick and Place. Pick, pegar, place, posicionar. É uma maquininha automática para sair pegando componentes bem rápido e sair montando aqui em cima. Aí você pega isso, uma pasta de solda que é um fluido, não é dura, tá? Não é feito aquele ferro de solda. Isso aqui, ó, é uma solda eletrônica. Com os 260 graus isso aqui derrete. Mas isso aqui é sólido, é durinho, isso aqui é metálico. Não é tão duro, ó, é bem maleável, mas é um metal, é sólido. Essa pasta de solda é fluida, é um fluido bem viscoso. Então, aí fica isso, a pasta de solda, os componentes em cima, você pegar isso e coloca no forno. Aí tem um processo lá no forno, sobe até tantos graus, fica tantos minutos, tem um degrau de subida, o degrau de descida, abre o forno, passa tanto tempo resfriando. Nesse processo, a pasta de solda endurece e vira um sólido e gruda o componente aqui. Você pode pegar isso,
fazer assim e os componentes não vão cair. Aqui é tudo com pasta de solda, tá? Tem os componentes aqui, tem os furinhos embaixo. Esses terminais cinzas aqui, por exemplo, são com furinhos para dar uma maior resistência mecânica. Mas os componentezinhos aqui, na pasta de solda, nenhum com furo. Então, é para isso que serve a tecnologia SMD, é assim que é feito, é assim que é soldado a tecnologia SMD. Surface Mounting Device, Surface Mounting SMT, Surface Mounting Technology. Voltando lá para o PowerPoint. Então, vários tipos de resistores. Mais tipos de resistores. Aqui resistores em geral, alguns variáveis, outros não. Aqui só resistor variável. Fotocell, célula solar, que é um resistor cuja resistência depende da luminosidade, é feito com semicondutor. Rheostat, que a gente já viu. Force Sensitive Resistor, um resistor sensível à força. Microfone também. Microfone, eu não sei todas as tecnologias de microfone, mas tem tecnologia de microfone que é como se fosse um pozinho de grafite. À medida que você fala, o ar chacoalha, aumenta a pressão e aí varia a resistência interna. Então, o microfone então, é baseado em resistência variável também. Termistor, resistor variável com temperatura, aquele potenciômetro de rotação. Slide Bom, eu sei a palavra, não sei a tradução. Deslizar? Isso, deslizar, pronto. Potenciômetro de deslizamento, você gira isso aqui, aí ele gira aqui o contato, se movimenta o contato. Como se fosse aqui, ó. As extremidades aqui e tem um contato no meio. Você gira aqui ou movimenta aqui, você está basicamente movimentando esse contatozinho no meio ao longo do resistor. Vocês viram que alguns resistores têm uma coloração. Tem umas coresinhas ao redor do resistor que serve para indicar qual é a resistência. Nem todo resistor tem isso. Geralmente, quando o resistor é maiorzinho, tem escrito. Quando o resistor é desse tipo SMD, às vezes tem escrito assim, 102. O que é que significa? 10 significa 10. 2 significa 10 vezes 10 elevado a 2. Se fosse, por exemplo, 472, seria 47 vezes 10 elevado a 2. Às vezes é assim, tá? Às vezes só tem um código estranho do fabricante. Mas esses resistores aqui, ó, que eu estou com eles na mão, todos eles têm, se você for lá na Roda Concórdia para fazer algum projetinho, você vai provavelmente comprar uns resistores assim. Todos eles têm umas listrinhas coloridas que é para indicar o valor da resistência. Da mesma ideia que nesse resistor SMD 102, essa resistência, essas coresinhas indicam a resistência. Então existe uma tabelinha de cores. Por exemplo, um resistor de 6 bandas. Você tem, que é o mais tem, eu nunca nem vi um resistor de 6 bandas, tá? Então as 3 primeiras cores são 3 dígitos significativos. A quarta cor é um multiplicador. O que é que isso significa? O preto é 0, então o multiplicador é 10 elevado a 0. O marrom significa 1, então o multiplicador 10 elevado a 1. O vermelho é 2, então o multiplicador 10 elevado a 2. Então o multiplicador nada mais é do que a potência. O ouro é 10 a menos 1, o prata 10 a menos 2. Tem uma outra linha após o multiplicador que é a tolerância. Então o resistor que tem essa linha de tolerância marrom é um resistor de mais ou menos 1%.
vermelho, mais ou menos 2%, e assim por diante. Como assim tolerância? Nada é perfeito, nem mesmo eu. Então, quando você fabrica um resistor de, vamos dizer, 100 ohms, o resistor não vai ser exatamente de 100 ohms. Existe um processo de fabricação, você tem alguns controles para fazer com que, para você mexer na tolerância. Às vezes um resistor às vezes quando não tem essa linha de tolerância é 10%. E aí quando tem, é 10%, é 20%, não, 20% quando não tem. Quando tem de 10% para baixo. Então um resistor de 10 ohms com a linha de tolerância marrom, 1%. Então ele pode ser de 100 ohms mais ou menos 1%. Ou seja, ele provavelmente vai estar dentro do intervalo de 99 a 101 ohms. E tem uma outra linha que tem a última linha, coeficiente de temperatura. E eu nunca nem vi resistor com esse coeficiente de temperatura, tá? O que é que significa? Como eu disse, a temperatura muda a resistência. É aproximadamente constante a resistência, mas existe uma variação. E essa última linha diz qual é a variação. Pode ser uma parte por milhão a cada Kelvin, pode ser 250 partes por milhão a cada Kelvin. Muitos resistores só têm 4 cores. 4 cores, 2 dígitos significativos, um multiplicador e um tolerância. 3 cores, 2 dígitos significativos, um multiplicador. E a tolerância é de mais ou menos 20%. Como eu disse, resistor com coeficiente de temperatura eu nunca vi, tá? Então já vi resistor até 5 cores. São 3 dígitos significativos, um multiplicador e uma tolerância. Com 6, nunca vi. Quanto mais complicação você quer botar aí, né, mais caro vira o resistor. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então, condutância. Condutância é o recíproco da resistência. Recíproco é o inverso. Então, condutância representada pela letra G é 1 dividido por R, 1 dividido pela resistência. Qual a unidade da condutância? Siemens. S maiúsculo. S minúsculo é segundo, tá? Siemens S maiúsculo. Antigamente, vocês podem ver isso em alguns livros antigos na internet. Então, antigamente se usava essa unidade aqui. Como era o inverso da resistência, né? Resistência ohm. Vamos inverter o símbolo de ohm. Isso aqui. E a chamavam de ohm ao contrário. OHM ao contrário é MHO. Então chamavam de mho. Hoje não se usa mais isso não, tá? Então esqueça isso. Quer dizer, não esqueça porque vocês podem encontrar isso em algum lugar, tá? Mas, quando vocês forem fazer qualquer coisa, texto o que for, Siemens. Então, se G é igual a 1 sobre R, portanto, V igual a RI, eu passo o R para o outro lado, I é igual a V sobre R, portanto, I é igual a GV. Essas duas equações são equivalentes. V igual a RI, quem vê RI, e I igual a GV. Tanto faz trabalhar com uma, trabalhar com outra. Em geral, a gente lida com resistência, a gente pensa quando a gente pensa em resistor, a gente pensa em resistência, não em condutância, em geral. Mas pode ser que às vezes você queira lidar com condutância. Inclusive, por exemplo, engenheiro elétrico, transmissão de energia. Existe um modelo de elementos concentrados por uma linha de transmissão de energia, e aí tem a resistência séria, que é dada por ohm, por resistência, né? E tem a resistência em derivação, que aí é ligando um condutor ao outro. Essa resistência, que representa a fuga de corrente, em geral não é dado por resistência, é dado por condutância, G.
Antes que eu esqueça, já acabei de lembrar, vou fazer a chamada, tá? Tá no meio da aula mais ou menos também, né? Academia de Ciências Sociais Aplicadas, presente. Alex, presente. Presente, senhor. Augusto, presente. Augusto 2, presente. Diogo Cajueiro, presente. Presente, professor. Felipe, presente. Fernanda, presente. Gabriel, esse só faltou. Todas as 3 aulas. Guilherme, Vitor. Faltou 3 aulas. Guilherme Rocha Léo, esse é da outra turma, tá aí. Tô aqui, professor. Igor, Guilherme, tá aí. Presente, professor. Igor Caminha. Você é da outra turma, né? É isso? É isso mesmo. É? Ah, não, tá esperando vaga. Já conseguiu oficializar? Já tá oficialmente inscrito na matéria? Fila de espera. Triste. Tanta gente só faltando e gente na fila de espera. Iris só fez faltar. Isabelle só fez faltar. João Antônio Amorim Canhoto só fez faltar. João Victor faltou. Presente, professor. Poxa, tá aí. Tô. Poxa. José Antônio tá aí. Professor. José Matheus tá aí. Maria Alícia tá aí. Maria Clara. Presente, professor. Maria Rafaela tá aí. Maria Roberta. Roberta, ascolta-me. Marília faltou. Matheus Duarte faltou. Matheus Henrique, que prenome bonito você tem. Está aí. Miguel Antônio. Tô aqui, professor. Paulo Henrique faltou. Rafael faltou. Ramiro. Mesma coisa, esperando vaga. Celton Melo. Cadê Celton Melo? Tá aí. Tiago Marcos da Silva. Tá aí. Victor Gabriel Medeiros, primo meu, tá aí. William Bonner. Presente, professor. Peraí. Estão bagunçando aqui. Vinícius tá aí. Aqui, professor, o senhor me pulou aí. E o William também tá aí. Zélia Maria também tá aí. Presente. Então, quem tá faltando, geralmente são as pessoas que estão faltando desde o início. 6 pessoas faltando desde o início. Só tem um que faltou só hoje. Que triste.
Primo meu botou carinho com ovo. Será que ele tá feliz por ser primo meu? Quando é da família eu pego mais pesado. Vamos voltar lá. Potência dissipada em resistor. Vocês já sabem isso desde a terceira série. Mas vamos revisar. Vimos que potência é igual a V vezes I. Tensão vezes corrente. Pela lei de Ohm, então a gente pode converter V igual a RI. Então, no lugar de V eu vou colocar RI. E aí eu substituo essa equação por RI ao quadrado. Pela lei de Ohm, ao invés de eu eliminar o V da equação, eu elimino o I da equação. Se V é igual a RI, o I é igual a V sobre R. Portanto, no lugar do I eu coloco V sobre R. E a equação fica V ao quadrado sobre R. Portanto, se eu sei tensão e corrente no resistor, eu posso simplesmente usar V vezes I. Se eu sei a resistência e a corrente, eu posso usar RI ao quadrado. Se eu sei a tensão e a resistência, eu posso usar V ao quadrado sobre R. Se eu sei todas as três, resistência, tensão e corrente, eu uso a equação que eu quiser. Então tem três possibilidades de equações aí para vocês utilizarem. Todas as três são compatíveis, nada mais são do que está variando. Eu tenho o V, tenho o R, tenho o I, eu pego duas dessas coisas e pronto. Então, escolha a equação que você quiser, a depender do que você pode fazer, a depender do que tem. Preciso beber um pouquinho de água, peraí. Eu boto meu copo lá em cima para nenhum gato nem derrubar e nem beber minha água. Como não tem nenhum gato por aqui, vou botar aqui embaixo. Então, vamos agora a algumas definições. Nós ramos de laços, na verdade tem malha aí também, tá? A depender do livro, você pode nem ver ramo, nem ver laço, só ver malha. Então, eu vou ver o todo. E todas as definições possíveis. O que é um ramo? Ramo é aquele que minha avó usa para me benzer. Arranca o ramo de uma árvore e fica lá batendo em mim e me benzer. Não é isso não. Ramo representa um elemento único. Em outras palavras, representa qualquer elemento de duas terminais. Quer dizer, em outras palavras, não. Né? Bom, tem a conexão entre duas terminais. É uma conexão entre duas terminais, tá? Tem elemento que tem três terminais, por exemplo, um transistor. Então, ramo é uma ligação entre dois nós. Vou dar uma melhorada nesse texto aí. O circuito ao lado possui 5 ramos. Por exemplo, aqui, ó, essa fonte de tensão aqui é um ramo. Está conectando o nó, aqui a gente vai ver o que é nó, né? Mas está conectando aqui a letrinha A com a letrinha C. Tem esse ramo aqui com essa fonte de corrente de 2 amperes. Está conectando a letrinha B à letrinha C. Tem esse resistor de 3 ohms e esse resistor de 2 ohms, que também conectam a letrinha B à letrinha C. Então o resistor de 3 ohms é um ramo. O resistor de 2 ohms é outro ramo. E tem esse resistor de 5 ohms conectando o A ao B. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 ramos neste circuito. Nó. Nó de marinheiro, professor? Não. Nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Se um fio conecta dois nós,
Estes constituem um único nó. Parece que complicou, mas vou melhorar. Então vamos olhar para esse circuitinho aqui. Eu tenho aqui essa parte embaixo aqui, ó, a fonte de 10 volts, tem esse fiozinho aqui que está conectando ao resistor de 2 ohms, tem outro fio conectando ao resistor de 3 ohms, tem outro fio conectando a fonte de 2 amperes. Então está tudo conectado aqui, tudo em curto-circuito. Então isso aqui é um nó. Isso aqui é um fiozinho conectando tudo, isso é um nó. Então a letra C está representando este nó aqui embaixo. Letrinha A. É a conexão entre essa fonte de 10 volts e esse resistor de 5 ohms. Então essa letrinha A é outro nó. E o B? É a conexão do resistor de 5 ohms com de 2, com de 3 ohms e com a fonte de 2 amperes. Fonte de corrente 2 amperes. Então essa letrinha B é outro nó. Então tudo que está curto-circuitado no circuitinho é um nó. Então, voltando aqui, se um fio conecta dois nós, estes constituem um único nó. Se eu estou dizendo que um nó é tudo que está curto-circuitado, tudo que está no mesmo potencial no circuito. Vamos dizer que entre o B e o C eu coloco um fiozinho. Vamos desenhar esse fiozinho aqui. Vamos dizer que entre o B e o C eu coloco um fiozinho curto-circuitando. Então B e C viram um único nó. Então tem esses ramos aqui, ó, esses 2 ohms, 3 ohms e essa fonte 2 amperes que não vão estar fazendo nada. Que vai ter esse curto-circuito. Quer dizer, a fonte de 2 ohms está jogando. 2 ohms, a fonte de 2 amperes está jogando corrente aqui, 2 amperes aqui nesse fiozinho conectando. Então, se um fio conecta dois nós, é porque dois nós não são dois nós, é um único nó. Tranquilo? Dúvidas? Nenhuma. Então tá bom. Laço. Laço é qualquer caminho fechado em um circuito. Imagine que você está aqui num nó. Você vai passeando pelo nó. Chega em outro nó. Vai passando pelos ramos. Passa por um ramo, chega em outro nó. Passa por outro ramo, chega em outro nó. E volta para o nó inicial. Isto é um laço. É um caminho fechado. É um circuito fechado em um circuito. Eu não posso num laço estar repetindo o mesmo nó. Por exemplo, vou desenhar aqui um hipotético. Eu saio daqui e faço isso aqui. Ó. Isto não é um laço, isso é só uma bagunça. Porque eu passei pelo mesmo nó mais de uma vez. Eu passei pelo nó inicial 2 vezes. Eu passei por este nó aqui, ó. É até escrito aqui nó com uma setinha. Passei por este nozinho aqui, ó, 2 vezes também. Então essa bagunça aí que eu fiz não é laço. Isso é só uma bagunça. Então não pode repetir o mesmo nó. Toda malha é laço. Eu não falei o que é malha, vou falar no próximo slide. Malha é um laço que não contém outro laço. Vou explicar. Tá vendo essa setinha aqui contínua? Isto é um laço. Vou desenhar uma outra setinha contínua aqui, ó. Laço não, perdão, isto é uma malha. Então esta outra setinha contínua é outra malha. Tá, então malha é um circuito fechado. Então a malha é um laço. Sim, toda malha é um laço. Mas nem todo laço é uma malha. Por quê? Este exemplo aqui, essa setinha tracejada, ela passa por 2 malhas diferentes. Então,
Este laço tracejado não pode ser chamado de malha, porque esse traço passa por duas malhas diferentes. Então, laço é uma coisa mais geral do que malha. Malha é uma coisa única. O laço passa por mais de uma malha. Então, quer dizer, o laço pode passar por mais de uma malha. Então, essa é a diferença entre laço e malha. Toda malha é laço, mas nem todo laço é malha. Então, nó, ramo, laço e malha. Tranquilo, pessoal? Dúvida? Zero problema, professor. Então tá bom. Só mais definições bestinhas. Só porque adiante a gente vai estar falando em análise de malha, análise de nós. Você tem que saber o que é uma malha e o que é um nó. Mas é coisa bem bestinha. Então, com isso, depois que eu introduzir esses conceitos, aí eu entro em leis de Kirchhoff de circuitos. Gustav Robert Kirchhoff, originário da Prússia, numa cidade que hoje é na Rússia, né? Mas a Prússia foi que originou a Alemanha. Mas a cidade dele hoje faz parte da Rússia. Então ele viveu de 1824 a 1887. Quando ele tinha 21 anos, 1845, ele lançou aí as leis de Kirchhoff. E você que já tem 30 anos, já fez o que na vida? Nada. Ele, aos 21 anos, fez isso. O problema, à medida que a gente se desenvolve tecnologicamente, é cada vez mais difícil alguém muito jovem fazer alguma coisa interessante. A pessoa precisa de muita bagagem para conseguir fazer alguma coisa nova. Então, leis de Kirchhoff. O cara fez duas leis de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff, ele trabalhou em outras áreas também, espectroscopia, sei lá mais o que. Mas no caso, para a gente, o que é importante é isso aqui, leis de Kirchhoff. Inclusive, a parte da espectroscopia em que ele trabalhou tem a ver com linhas atômicas. Aqueles estados energéticos que a gente falou no começo da aula tem a ver com o trabalho dele na espectroscopia, linhas energéticas. Então, as leis de Kirchhoff para circuitos, tá? A primeira lei de Kirchhoff para circuito é conhecida como a lei das correntes, a lei de Kirchhoff das correntes, lei das correntes de Kirchhoff, lei dos nós, muito comum abreviar por LKC, lei de Kirchhoff das correntes. Ela é baseada no princípio da conservação de carga elétrica, que foi uma forma inicial dada por Benjamin Franklin. Ele percebeu que as cargas passam de um material para outro. Você pega duas esferas eletrizadas, quer dizer, uma esfera eletrizada, outra neutra, esferas metálicas, você bota em contato uma esfera com a outra, então tem uma redistribuição de carga. Então, olha, tá faltando acento nisso aí. Que triste. Umas coisinhas para corrigir aqui. Então, carga elétrica não pode ser criada ou destruída, é sempre conservada. Professor, e quando um elétron se junta com um próton? O elétron mais o próton, carga nula. O elétron juntou com o próton formando o nêutron, carga nula. A carga se conservou. E a segunda lei, então a primeira lei de Kirchhoff é a lei das correntes e a segunda é a lei das tensões. Lei de Kirchhoff das tensões, LKT, lei das tensões de Kirchhoff. Também conhecida como lei das malhas. Daí o motivo de eu ensinar para vocês o que é nó e o que é malha. Então, vamos ver que bexigas são essas
Leis de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das malhas. Então, para isso, eu vou para o quadro branco. Então vamos começar com a lei de Kirchhoff das correntes. O que essa lei diz? O nó não acumula cargas. Basicamente o que essa lei diz é isso. O nó não acumula cargas. Um nó não acumula cargas. Carga de que, né? Então, se não acumula carga, a variação da carga ali no nó, 0. E a corrente total, que é igual a dq total dt, igual a 0. Qual a consequência disso? A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Escrito de outra forma, somatório de todas as correntes que entram no nó é igual a 0. Considerando aí, não é só corrente que entra não, corrente que sai também. Só que é corrente que entra positiva, corrente que sai negativa. O somatório das correntes que saem de um nó é igual a 0. De todas as correntes que saem de um nó é igual a 0. Se eu falar assim, estou considerando a corrente que sai positiva, a corrente que entra é como se fosse uma corrente que sai negativa. Então, escrevendo de uma outra forma, vocês já utilizaram todas essas leis aqui, essa lei de Kirchhoff antes, só que vocês, provavelmente os professores de vocês não deram o nome para isso. Agora eu estou dando o nome. Então, o outro enunciado é esse aqui, a soma das correntes que entram igual a soma das correntes que saem. Escrevendo matematicamente, somatório de k igual a 1 até nzão de ik igual a 0. Ou seja, soma de todas as correntes no nó igual a 0. Então a gente pode definir duas formas diferentes. A gente pode definir I que entra é positivo, I que sai é negativo.
E se a gente definir o contrário? E que entra é negativo e que sai é positivo. Não faz diferença nenhuma. Tanto faz. Brinque do jeito que você quiser. Eu prefiro pensar em corrente que sai. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um nó. E eu tenho alguns ramos entrando neste nó. Eu tenho algumas correntes entrando neste nó. Vamos dar nome, uma numeração. I1, I2, I3, I4, I5. Então, vamos escrever a equação da lei de Kirchhoff das correntes para este nó. Eu posso simplesmente fazer o que é que está entrando? I1, I3, I4. E o que é que está saindo? I2 e I5. Então eu posso simplesmente somar todas as correntes que entram das correntes que entram I4 igual ao somatório das correntes que saem. I1, I3 e I4 estão entrando, I2 e I5 estão saindo. Então o que entra igual ao que sai. Porque o total tem que ser zero, porque o nó não está acumulando corrente. Professor, e capacitor? Capacitor não acumula carga? Acumula carga sim. E aquela carga não está no nó? De certa forma sim. Só tem um outro nó que tem todas as cargas, sinal contrário. Mas o James Clerk Maxwell fez aquela correção na lei de Ampère, que virou lei de Ampère-Maxwell, que não tinha aquela corrente no dielétrico do capacitor, só tinha corrente de condução. Então ele fez a correção e botou o termo na corrente de deslocamento lá dentro do capacitor. Então a corrente que antes, pela lei de Ampère, era descontínua no capacitor, com a lei de Maxwell, a lei de Ampère-Maxwell deixou de ser descontínua e ficou contínua mesmo dentro do dielétrico do capacitor. Então, a corrente existe lá dentro do capacitor, no dielétrico do capacitor, só não é corrente de condução, é corrente de deslocamento. Corrente de deslocamento existe um deslocamento de cargas no dielétrico, existe um movimento de cargas no dielétrico também. Corrente não se desloca como um condutor, mas existe um movimento de cargas, existe uma polarização do dielétrico. Então o elétron é puxado mais para um lado do que para o outro do dielétrico. Então, a gente pode pensar assim, né? O que entra, somar das correntes que entram da corrente que sai, ou a gente pode simplesmente pensar somatório das correntes que entram é zero. Então o que é que está entrando? I1, I3 mais I4, porém o sair é igual ao menos entrar, né? Então o que é que está entrando? Está entrando menos I2 e está entrando menos I5. E isto aqui é igual a zero. Se eu pensar o somatório das correntes que saem, mesma coisa, vai dar exatamente essa equação, só que o negativo dela. Então menos I1, menos I3, menos I4, mais I2, mais I5. Ou seja, o negativo da mesma equação. Então essas equações são equivalentes. Tanto faz uma quanto a outra. Isto é a lei de Kirchhoff das correntes. Dúvidas? Fale agora o cálice para sempre.
não. Fim da vida. Que tristeza, professor. Lady Kirchhoff dá extensões. LKT. Então, Lady Kirchhoff dá as correntes, facinha, facinha. E tem um análogo, que é a Lady Kirchhoff dá extensões. Também é facinha, facinha. Alguém mandou mensagem? Mandou. Física 3 tem bastante disso. Tem. Vocês vão falar em Lady Kirchhoff lá em Física 3 ou vocês não ouvem esse nome? Eu não lembro. Faz tantas décadas que eu usei Física Geral 3 que eu não lembro. Ninguém me responde. Tudo bem? Faz parte da vida? Sim, professor. Nós temos sobre as leis lá em Física 3. Então tá. Eu tinha esquecido. Faz tantas décadas que eu pensei que vocês não viam isso. Lady Kirchhoff. Mas tá. Então, Lady Kirchhoff das tensões. A soma das DDPs em um percurso fechado é nula. Não sei se deveria botar esse apóstrofo, mas é uma abreviatura, sei lá. Em outras palavras, a soma das DDPs que caem, que se elevam, é igual à soma das DDPs que decaem, que sobem. Essa outra enunciada está na mesma coisa, tá? Pronto. Tanto faz um enunciado com o outro. Matematicamente, somatório das tensões, muitas vezes denotadas por U. Professor, às vezes você bota U, às vezes você bota V para complicar. Às vezes eu mesmo confundo. Às vezes eu boto V, às vezes eu boto U. Somatório das DDPs em um percurso fechado é nula. É o que isso aqui está dizendo. Então, mesma coisa, a gente pode fazer aquelas definições, né? Elevação do DDP é positiva, queda negativa. Ou elevação de DDP é negativa, queda é positiva. Tanto faz. Vamos ver um circuitinho. Então, uma fonte de tensão e alguns elementos no circuito. Então aqui tem uma tensão da fonte, VF,
Aqui eu tenho o elemento 1, decaindo a tensão, sentido aqui ó, da malha. Estou percorrendo a malha neste sentido. Então, V1 está decaindo, V2 está decaindo, V3 está decaindo. Então, soma das tensões que sobem, qual é a única tensão que sobe? VF. É igual ao somatório das tensões que decaem. Olha aqui, V1, estou percorrendo a malha no sentido da setinha preta. Decaiu o V2, decaiu o V3, decaiu. Só VF que subiu. Então, VF é igual a V1 mais V2 mais V3. Ou, se eu pensar, somatório das tensões que se elevam na malha no percurso fechado é nulo. Então, VF é positivo, só que aí vem o V1 que decaiu, então eu boto menos. Aí tem o V2 que também decaiu, eu boto menos. Tem o V3 que também decaiu, eu boto menos. Ou se eu pensar em queda é positiva e elevação é negativa. Então ficaria essa mesma equação, só que o negativo dela. Então menos VF mais V1 mais V2 mais V3 dá na mesma. Então isso aí é a lei de Kirchhoff das tensões. São muito importantes a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões, só que lembrando que são importantes, são bem bestinhas. Você já sabe. Dúvidas? Nenhuma? Então tá bom. Para que eu fiz isso? Para falar em associação de resistores. Resistores em série, resistores em paralelo, divisão de tensão, divisão de corrente. Foi para isso que eu falei em lei de Kirchhoff. E aí quando eu terminar essa parte de associação de resistores e tudo mais, e divisão, tensão, divisão de corrente com resistores. Então quando eu falar isso, eu termino todo o assunto de resistores. E aí, próxima aula, eu entro no assunto de métodos de análise de circuitos. A análise de nós e análise de malhas. Professor, Miguel Antônio levantou no chat, ele está sem microfone, se algum desses componentes poderia levar. Algum desses componentes poderia levar? Se algum componente desses for uma fonte, sim. Uma pilha, então poderia. Tem alguns componentes mais complexos, por exemplo, um transistor poderia também, que é o componente de 3 terminais. Ou até componentes mais complexos ainda, um microcontrolador, um circuito integrado, um microcontrolador, um processador. Aí são componentes bem mais complexos. Dentro tem resistor, transistor, pode ter memória também. Dentro de um processador tem memória cache, por exemplo. Então pode sim, mas se for só componente do tipo resistor, indutor, capacitor, não, aí não tem como elevar a tensão. Quando você coloca outros componentes mais complexos, aí você pode. Por exemplo, indutor, uma sequência de indutor, capacitor com um circuitinho chaveando. Aí você tem, é um circuitinho simples, mas ao mesmo tempo você tem a capacidade de fazer um aumento de tensão. Inclusive esse é um tipo de regulador usado para aumentar, é o boost, regulador boost. Você ficar chaveando tensão, aí você consegue fazer a elevação. Então, vamos para a associação de resistores. Coisinha simples, todos vocês já conhecem a associação de resistores, mas vamos dar uma revisada. Faz parte, tem que estar revisando essas coisinhas.
Então vamos começar com resistores em série e depois resistores em paralelo. Então, resistores em série. Vamos supor este circuitinho aqui. Tem uma fontezinha de tensão. Está aparecendo um ciclope. Vamos mudar esse negócio para não ficar parecendo um ciclope. Tá demais, eu já falei que parece um ciclope. Agora eu vou ficar olhando para isso e pensando no ciclope. Não tem mais jeito. E vocês também vão ficar pensando no ciclope. Então tá aqui um circuitinho com N resistores. Quanto vale N? Não sei. Quanto eu quiser que valha. Se for 1 bilhão, não faz mal. Então, circuitinho. A corrente, aquela coisa, né, da corrente ser contínua. Continuidade da corrente, conservação das cargas, né? Então a corrente que entra aqui sai por aqui, entra aqui sai por aqui, entra aqui sai por aqui, entra aqui sai por aqui. Então entrou, saiu por aqui, entrou aqui. Então existe aquela coisa da corrente, da continuidade da corrente. Então se a corrente é contínua e o circuito está em série, então a corrente é a mesma para todos os componentes. Portanto, e que a corrente é igual para todos os resistores. Isto implica que, vamos pensar no primeiro resistor, R1. Tensão no resistor R1, V igual a RI. Então, R1, I. Tensão no resistor R2. V no R2 é igual a R2 I. E assim por diante. Tensão no resistor Nzão. VRNzão é igual a RNzão I. Porém, vamos beber água. Lei de Kirchhoff das malhas. A aplicação direta da lei de Kirchhoff das malhas. V, essa fonte aqui vamos chamar de V. Então V é igual a VR1 mais VR2 mais assim por diante até VRNzão. Portanto, se eu fizer a substituição desses termos aqui nessa equaçãozinha, eu vou ter que V. Repare que em todos os termos tem o I. Eu vou botar esse I em evidência. Então V é igual a R1 mais R2 mais assim por diante até o Rnzão vezes o I. E isso aqui tudinho é a resistência equivalente. Portanto, resistência é equivalente de uma associação em série é o somatório de todas as resistências. Se eu pensar em condutância,
Resistência equivalente. Resistência é o inverso da condutância. Condutância equivalente, então. Somatório. K igual a 1 até Nzão. D 1 sobre GK. Então, tá aí. Associação de resistores em série. Dúvidas? Ninguém, né? Assunto bobinho, né? Circuitos elétricos é um assunto muito bobinho, não é? Então vamos agora para divisão de tensão. C. V, um resistor Nzinho, é igual a... Nzinho não, vamos botar K. É igual a resistência do K e... Isso a gente já viu, é a equação que a gente já viu. E a gente tem que a tensão total é R equivalente I. Então essas duas equações juntas implicam que VK é igual a RK. No lugar do I, eu vou colocar V sobre R equivalente. Portanto, VK é igual a V vezes um fator multiplicativo. Esse fator multiplicativo nada mais é do que a razão da resistência sobre o touro, sobre a resistência total. Bestinha, né? Bem facinho. Piece of cake. Roubar pirulito de criança. Dúvidas? Nenhuma. Alguém escreveu alguma coisa? Então, temos uns minutinhos, dá para continuar, dá para ver resistência em paralelo. Depois eu dou uma arrumada nisso aqui e disponibilizo para vocês, tá? Mas eu prefiro que vocês façam suas anotações. Vocês fazendo suas anotações, vocês estarem ativamente em aula, tentando entender e fazendo suas anotações. É só pegar as anotações do professor. Vocês não precisam estar ativos em aula. Então, resistor em paralelo. Vamos agora a um circuitinho diferente. Ao invés de uma fonte de tensão, eu vou botar uma fonte de corrente. E ao invés de resistores em série, eu vou ter resistores em paralelo. No lugar de resistência, eu vou pensar agora em condutância. G1, G2 e assim por diante até G em Nzão. Pela lei de Kirchhoff das... lei de Kirchhoff? Não. Lei de Kirchhoff nada aqui. Por enquanto é só... Se os bichinhos estão em paralelo... Tá tudo, esse nó aqui em cima está todo curto-circuitado. Então todos estão no mesmo potencial. Esse nó aqui embaixo, tudo aqui curto-circuitado. Então todos estão no mesmo potencial. Então qualquer resistorzinho desse, a diferença de potencial em cima e embaixo é exatamente a mesma.
todos estão no mesmo potencial, todos estão com a mesma DDP. Portanto, V é igual para todos. Consequentemente, ao invés da gente usar V igual a RI, a gente vai usar aquela equação que a gente viu hoje, I igual a GV. Portanto, I1 é igual a G1V. I2 é igual a G2V. E assim por diante, até INzão é igual a GNzão V. Agora sim, lei de Kirchhoff das correntes. Eu tenho que I é igual a I1 mais I2 mais assim por diante até INzão. Quem é I1? É a corrente que passa por G1. Quem é I2? É a corrente que passa por G2. Quem é INzão? É a corrente que passa por GNzão. Agora, se eu fizer a substituição I1, I2 e N por esses valores aqui, eu vou ter que I é igual a, como V é igual para todos, eu vou colocar o V em evidência. Então, I é igual a G1 mais G2 mais assim por diante até o GNzão vezes o V. E isto aqui é a condutância equivalente. Portanto, numa associação de resistores em paralelo, a condutância equivalente é o somatório das condutâncias. Se eu pensar em resistência ao invés de condutância, então tá. Se a resistência é o inverso, é o recíproco da condutância, 1 sobre R equivalente é igual ao somatório dos 1 sobre R's. Então, com isso, a gente deduziu a associação de resistores em paralelo. Agora, vamos ver dois casos específicos. N igual a 2. N igual a 2, eu vou ter que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vocês viram isso desde a terceira série. Se eu botar aqui o mesmo divisor, para eu botar o mesmo divisor, eu vou ter que botar R1 e R2 embaixo. R1 e R2 embaixo. Para eu ter R1 e R2 embaixo, eu vou ter que ter R1 mais R2 em cima. Portanto, invertendo isso aqui, eu vou ter que R equivalente ao produto sobre a soma. Precisa decorar isso aqui? Não. É besteira, equação bobinha. Você já sabe, apesar de que você já sabe, né? Aquela equação que não precisa decorar, mas todo mundo já sabe. Se eu tiver agora N igual a 3, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Para eu ter o mesmo denominador em todos, eu vou ter que fazer isso aqui.
O denominador é o produto de todos eles. E daí vocês já sabem qual é a resistência equivalente, tá? Resistência equivalente é o inverso de sair, ou seja, R1, R2, R3 sobre R2 mais R3 mais R... Perdão, R2, R3 mais R1, R3 mais R1, R2. Então pronto. À medida que você vai aumentando o número de resistores, a equação vai ficando mais complicadinha. Então, só você pensar na equação geralzona, que é essa daqui. Ou a da condutância, tanto faz, resistência ou condutância. E daí vem divisão de corrente. Vocês têm aula depois? Vocês têm aula depois? Não, né? Querem que eu termine divisão de corrente ou deixo para a próxima aula? Dolioma. Celton tem curso. Celton Mello tem curso. William pode continuar, deixa para a próxima, tá? Vou deixar para a próxima só por causa do Celton. Babau nele. Então pronto. Dúvidas? Falem agora ou calem-se para sempre. Se não, por hoje é só. Nenhuma dúvida? Vida longa e próspera. Ui, Celton. Tchauzinho, pessoal.